Só. Hoje eu vou falar de uma coisa que esse é um tema que tem me desagradado muito nesses últimos tempos, é essa fundamentação de nulidade para tudo, ou seja, que a razão das coisas sempre é o nada, sempre é um niilismo, sempre é uma objeção para com os princípios naturais e muito bem estabelecidos, contra a totalidade ou contra tudo aquilo que se pode considerar como sentido originário básico, né? Uma providência, seja ela né, o que se considera dentro dos aspectos religiosos, teológicos, ali que buscam o divino por algum motivo, até mesmo esotéricos ou alquímicos, muito antigos, recentes. Então, tudo aquilo que busca uma providência, um sentido nas coisas, hoje em dia parece que o valor ele é desprezado, inclusive, por uma questão de elegância, né? Então, a elegância ela nos leva à crença no acaso, né? Isso daí é um tema que perturba muito o aspecto filosófico, porque se for pegar, por exemplo, os grandes filósofos de verdade, as pessoas que mais contribuíram para um pensamento assim, que inclusive hoje a gente utiliza em grande fundamentação de todos os nossos raciocínios, você pega Aristóteles, você pega ali São Tomás de Aquino, você pega Leibniz, você pega Edmund Husserl, você pega toda a pletora de gênios que realmente fez uma contribuição verdadeira dentro do ramo filosófico. Você pega Henry Bergson, você pega todo mundo ali que tem, de certo modo, uma tendência, uma apropriação aos raciocínios que eles são verdadeiros, são mais ponderados à realidade, inclusive dentro do âmbito da filosofia, e você vai ver que eles não têm ali uma crença nihilista, né? Eles sabem que as coisas não se baseiam em propósitos nulos, ou seja, que não tem um propósito, as coisas simplesmente acontecem ao acaso, você mistura ali 400 variáveis diferentes e consegue um arranjo perfeito, né, uma harmonia perfeita, e assim, enfim, todas as coisas são criadas, né? Bom, isso daí é um conceito muito espúrio, muito vazio, muito raso. E, inclusive é por isso, né, que eu coloquei ali alguns artigos ontem e hoje, né? Hoje eu coloquei entre céticos e místicos, então falando ali sobre a apropriação cética da realidade, como se fosse uma das coisas mais importantes e fundamentais, que inclusive o cientificismo, né, esse culto, essa idolatria à ciência estéril, ela tem tido ali grande aporte nesse ceticismo cartesiano, por assim dizer, até cultuando o estado de dúvida sem a proposição de uma certeza fundamental anterior, né? Então isso daí acaba fragmentando totalmente o raciocínio e criando filosofias espúrias, também filosofias falsas. Os místicos ali, né, também, então, pessoas que acreditam em tudo, como eu digo aqui no próprio artigo, a mente é tão aberta que o cérebro saltou para fora, e muitas coisas elas acabam passando despercebidas quando adotados esses extremos. Tem o outro aqui, outro artigo, né? Deixa eu só retornar aqui que eu coloquei ontem sobre o cientificismo. Também tem esse culto, essa idolatria a um aspecto nihilista da realidade, ou seja, que se fundamenta em nada, ou que gera ali o fator de criação ou de espontaneidade na criação com uma mera eu não digo coincidência, porque essa palavra ela não pode ser aplicada nesse modo, mas com mero acaso, né? Então, coincidência é só a incidência de dois fatores acoplados, né? Mas não seria isso que eles estão querendo passar, seria a ausência de propósito, né? Então, a ausência de propósito é uma das coisas que, inclusive, perverte muito ali o raciocínio das coisas, né? O raciocínio filosófico verdadeiro sobre a fundamentação da realidade. Então, se você quer entender a realidade de verdade mesmo, você precisa ter uma fundamentação em causas maiores, né? Então você vai buscando a totalidade. A totalidade é o quê? É uma fundamentação de propósito. É uma providência. Ela não é a exclusão do livre-arbítrio, tá? Então ela é uma harmonia entre aspectos determinados pelas suas condições básicas de existência e também as liberdades são concedidas aos seres que têm ali uma atuação nessa realidade, de acordo com o que estabelece a fenomenologia, né? Então a gente tem o fenômeno, a gente tem coisas que são emergentes de dentro dos seres, tem coisas que estão já propostas nas condições do ambiente, essas coisas precisam se equilibrar e realizar transações. Então, daí nasce também a transacionalidade berniniana. Então, as pessoas querem saber dessas coisas? Não, dificilmente, né? Dificilmente elas querem aprofundar, estudar muito mais essas questões para sair ali dessa margem nihilista da realidade, fundamentar o seu propósito numa nulidade existencial, então achar que tudo veio do nada e que o Big Bang basicamente criou tudo a partir de providência divina nenhuma, né? Então aí qualquer discórdia que se cause em relação a essas fundamentações
básicas da realidade já são ali pueris por si só. Ou seja, se você não está seguindo essa linha de raciocínio, então faça o seguinte: crie uma nova Suma Teológica, que nem São Tomás de Aquino, e você vai verificar como as coisas elas são difíceis de se instaurar da mesma maneira que ele fez, tornando ele, assim, o gênio, e não as pessoas que estão tentando descredibilizar fundamentações. É claro que essas fundamentações depois elas são puxadas, estendidas por outros filósofos, como Mário Ferreira dos Santos, que pegou ali toda a ideia, envolvendo os escritos de São Tomás de Aquino e deu ali um aporte para isso, né? Então deu uma fundamentação, cobriu outras áreas, né, que inclusive estavam difusas, que foram feitas refutações ali em cima de pontos de São Tomás de Aquino. Então Mário Ferreira pega esses pontos, novamente trabalha eles, né, e cria ali uma ampliação de raciocínio, para que não fiquem temas descobertos, né? Ou que não foram cobertos, pelo menos pela malha filosófica que estava sendo tecida ali, inclusive pelo São Tomás de Aquino, que pegou ali a sua própria fundamentação em Aristóteles. Lembrando que hoje a gente usa Aristóteles para tudo, tá? A gente não tem ali uma independência dos conceitos aristotélicos da realidade. A gente usa isso, inclusive, na fundamentação das ciências básicas que a gente estuda no meio acadêmico. Então, assim, o meio acadêmico depende de um chão que ele mesmo muitas vezes cospe, pisa ali de forma mais bruta. Então, o que eu também finalizo aqui colocando para você, só para não deixar esse vídeo muito longo, a ideia não era essa, né? A ideia era fazer um vídeo bem curto, bem rápido. Então, o que que Mário Ferreira nos diz ali, né? No, num livro que é interessantíssimo, mas super difícil de navegar, inclusive porque esse livro que Mário Ferreira fez é só um compilado de anotações que depois, no final da vida dele, né, as pessoas pegaram, reuniram no mesmo texto ali, né, no mesmo texto de mais de 200 páginas ali, que a gente tem vários fragmentos que são tópicos ou teses ali, coisas que ele escreveu de modo a desenvolver mais tarde, que não conseguiu desenvolver, obviamente, né, porque ele veio a falecer. Isso é uma tristeza, obviamente, mas a gente não pode deixar esse texto, vamos dizer assim, sumir. Então a gente precisa entender o que ele estava querendo fundamentar, até porque ele era um gênio. Já se pega outros livros dele, como a Filosofia Concreta, Filosofia de Crise. Então a gente tem toda essa estruturação de um pensamento de um gênio. E é brasileiro. Então a gente tem que a gente tem que dar valor ao que vem da nossa própria pátria, do nosso próprio país, porque a gente está aqui. Então, se a gente não dá valor aonde a gente está, como que a gente quer atribuir valores a outras coisas? A gente tem que partir do que está mais próximo, sempre, né? Então, verificando, né, e analisando os valores que estão mais próximos e daí partindo para os valores exteriores, né? Não tendo um viralatismo dentro das percepções que a gente concebe muitas vezes, né? Dando sempre valor ao que está fora, e nunca ao que está dentro, ao que está próximo, né? Então, o Mário Ferreira diz aí tipo assim, é o comecinho do livro, é uma das primeiras coisas que ele escreveu no livro, e daqui é uma das coisas mais importantes, inclusive, né, uma das primeiras coisas que ele escreveu ali, que foram reunidas nesse compilado. Então a gente tem ali que ele diz essa tese 4, né, o tópico 4, né, que é uma tese, ele diz que há tensão quando podemos predicar algo da totalidade que não podemos predicar das partes. Tensão é o objeto central dessa filosofia dele, que ele está estabelecendo em todos esses escritos, e é basicamente a coordenação de todas as coisas na realidade, ou seja, isso diz muito do que os físicos teóricos estão nos dizendo atualmente, que há uma intrinsecabilidade quântica, um emaranhamento quântico, ou seja, as coisas estão entrelaçadas de modo intrínseco. Não tem como, né, nada na realidade estar separado. As coisas estão sempre conectadas a partir de um mesmo fio. E esse fio seria a grande tensão. Mas tem outras tensões, né? Todas as coisas, particularmente, sejam como partes ou como todo, têm a sua tensão. E ele fala que você pode já predicar essa tensão quando algo da totalidade você vê que não está nas partes. Então, se tem algo maior na totalidade, é uma qualidade. Essa qualidade emerge assim como, por exemplo, você pode pegar ali reunir todas as moléculas de um organismo sem a sua vida e você não vai ter ali a totalidade daquele organismo. No entanto, quando ele está infundido de vida, ou seja, todas as partes reunidas e assim a qualidade sobreposta a essas partes que o condiciona a ser um todo, isso sim revela uma qualidade maior. Então, sempre buscar as causas mais altas significa sempre buscar o todo acima das partes. Esse todo acima das partes sempre revela uma qualidade que é especial e que nos trará um valor mais sublime, um valor maior, um valor a qual as nossas investigações elas teriam uma fundamentação
muito mais, muito mais, vamos dizer assim, até significativa. Então a gente não fica orbitando em temas banais ou fica ali pulando para aspectos espuros da nossa realidade. Também posso trazer aqui uma das coisinhas que eu tinha escrito, né? Que é uma coisa bem interessante que eu escrevi no meu livro, é essa parte aqui, né? Então, vou até salientar aqui, vou ver se parece para vocês. Então, eu digo assim, né, que de fato a crença gnóstica desse mito do homem natural, então de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Que justifica ou impulsiona qualquer modus agendi lascivo, hedonista, materialista e niilista. Então, todas essas coisas aí, elas são até mesmo propiciadas por esse mito do homem natural. Então, se ele nasce bom e a sociedade o corrompe, então ele tem que buscar ser o mais lascivo possível, ele tem que buscar o máximo de prazer sem consequências possível, ele tem que buscar o máximo de materialismo possível, ou seja, bens, posses, e ainda assim ser niilista, ou seja, não pode ter uma moral envolvida, porque essa moral ela fundamenta as coisas, então eu não posso fazer tudo o que eu quero, né? Então, se considerar que a substância em si, ali, né, contém o brilho maligno mecânico, né? Então, a própria substância ela já tem algo dentro dela que vai levar aquela coisa à dissipação natural, que a gente vai ver que é a entropia, né? É, a de que o mal se acumula, né? Então, tudo isso tem uma base. Que base é essa? A de que o mal se acumula. Então, as coisas elas vão se acumulando ali em termos de desordenação ou de desintegração dos sistemas. O que seria isso? Né? O apodrecimento se agrava e a entropia só aumenta. Então, com o passar do tempo, as coisas elas só têm o seu perecimento natural, a gente sabe. Então, desde o pecado original, né? Entretanto, isso não deveria ser o motivo para largar mão largar de mão, né, o direito à aversão desta metodologia. Então, você não precisa ali seguir o mesmo fluxo do apodrecimento das coisas até na sua própria mente. Você pode, num nível subjetivo, se contrapor a isso, né? Você sabe que seu corpo está perecendo, mas a sua mente não precisa ir no mesmo sentido. Então, se nós, é, na verdade aqui, né, é provável que talvez esse seja o motivo para que estejamos aqui. Se nós, como o mundo, jazeremos no maligno por um certo tipo de germe que há em tudo, então, poderíamos também utilizar do princípio matemático de que sinais negativos iguais agem em função de uma soma. Então, menos com menos é igual a mais, né? Ou seja, mover o próprio substrato caótico ordenando-o para atingir sua contradição lógica. Então, assim, você pega ali o próprio niilismo e você é, refuta ele com a sua própria afirmação de que não se pode gerar tudo a partir do nada, né? Então, essa própria conservação de energia já refuta o niilismo, mas isso é um princípio embutido dentro do próprio sistema. Então, acaba gerando muitas coisas que hoje em dia viram a cabeça das pessoas ao avesso e fazem com que elas não entendam a maior parte das coisas, dos conceitos que estão sendo colocados. E às vezes um simples apoio, né, conceitos simples dentro da filosofia acaba já se tornando um problema. Então é mais ou menos isso que eu estou salientando hoje, tá? Continuem atentos aí, porque tem muita coisa que eu vou postando ocasionalmente, seja em vídeo ou em artigos, ou até mesmo os livros que estão sendo desenvolvidos aqui, e outros trabalhos, tá bom, galera? Então, até mais.